Ele que joga com a número 1. Jonas tem a número 13. Douglas é o camisa 16. Luan, ele tem a 14. E Fabrício, número 3, formam uma defesa. Newton, 19. Felipe Bastos, 21. Juninho, camisa 8. E John Clay com a número 29 no meio-campo. O ataque de Éder Luiz, camisa 7. E Alexandro, número 9. Assim está distribuído o Vasco no 4-4-2. O Vasco do técnico Cristóvão Borges. O Bahia de Jorginho. Bahia também no 4-4-2. Com Marcelo Lomba no gol número 31. Neto é o camisa 4. Ainda Tite com a número 22. Dani Moraes, número 3. E Jussandro, número 32. Fael tem a 7. Dionis, a 17. Helder, 68. E Zé Roberto, camisa 11. No ataque, Jones Carioca, 19. E Souza, o artilheiro Souza, tem a número 9. Jorginho, no 4-4-2, comanda a equipe do Bahia. Vamos para o começo de jogo. Apita Rafael Claus, árbitro paulista. Saída para o Vasco. Vamos juntos com as emoções de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira chance do Vasco ali no cruzamento do Éder Luiz. E o garoto John Clay já pressionando essa saída do Bahia com o Neto. Enquanto a gente vê o Jones Carioca. Mas o Vasco já tendo arremesso lateral. Aqui pelo lado esquerdo, o passe lá para o John Clay. Chegou com os braços protegendo e cometendo a falta em cima do Neto. O jogo já começa forte, já começa disposto, né? Especialmente com o Vasco tomando iniciativa. Aí no detalhe o Newton e o Fael, né? No duelo dos volantes. Quem será que vai se dar melhor? O Fael já tem 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, é uma das vozes da experiência do técnico Jorginho ali dentro do campo. Newton. O bate e rebate a sobra do Vasco. Passe na frente para John Clay. Bola apertada ali com o Newton. Volta para John Clay. Organizando com o Felipe Bastos. Abertura pela direita para Jonas. Aí o Éder Luiz. Chamou para a tabela o Jonas. Perfeito na cobertura agora. O jogador do Bahia. Era o Helder. Começa tocando curtinho ali para o Tite. E a bola pelo lado esquerdo. Souza. 2 jogadores do Vasco sobre ele. Bom passe no Dionis. Avança Neto por aqui. Fecha o espaço John Clay. Bola enfiada pelo Neto. Vai tentar uma dividida o Zé Roberto. O último a tocar foi o jogador do Vasco, né? Se me parece. Por isso está confirmando o escanteio a arbitragem. Foi isso que aconteceu. Luan, o último jogador a tocar na bola, e não era o Zé Roberto, e sim o Dionis, quem aparecia para tentar esse lance mais ofensivo. A preocupação do Felipe Bastos, o Dani Moraes vai lá para a área. Souza, Tite. São os bons cabeceadores do time do Bahia. Vem a cobrança do Neto. Não deixou a bola sair. Tem a perspectiva de mais um cruzamento. Aí ele. Neto, Fernando Praz no meio do caminho, ele ficou. O Felipe Bastos tirou errado. Sobra de bola para o próprio Felipe. Ele tentou puxar esse ataque lá com o Éder Luiz. Empurrado. E é mais uma falta no jogo. São apenas os primeiros instantes. Vamos chegando aí a 3 minutos de jogo. 0 para o Vasco, 0 para o Bahia. O Vasco, se vencer aqui, vai diminuir para 2 pontos a diferença para o Grêmio, que hoje é o terceiro colocado. O Grêmio tem 44. A rodada perdeu para o Corinthians ontem por 3-1. Então o Grêmio para nos 44 pontos. O Vasco, vencendo o jogo, pode encostar. E o Bahia tem a chance aí de subir 2 posições na tabela. Depois dessa descida do Vasco com o Alexandro. Bola mais atrás lá pro Éder Luiz. O Alexandro foi pro chão. Não houve nada. O Bahia tá de olho aí numa subida boa, né? Para se afastar definitivamente ali dos 4 últimos. É o 16º. Pode terminar essa rodada 23 na 14ª posição. E aí sim, né? Começar a pensar num outro campeonato brasileiro, numa sequência final bem mais tranquila.
que já teve o Falcão, teve rapidamente o Caio Júnior e agora o comando do Jorginho há 3 partidas. Bola para o John Clay, ele subiu com o Neto. Lateral baiano. Vai de novo o Neto. Toca no meio para Rafael. Ele, jogador do Botafogo. Toca de novo para Neto. Vai buscando uma tabelinha curta, errou. Agora o Jones. E aí o John Clay, ó. Tá se acostumando, né? Você, torcedor vascaíno, com essa carinha do garoto aí, John Clay. Tá motivado, tá jogando ao lado do ídolo Juninho. Tá querendo agarrar essa oportunidade entre os titulares, embora o Vasco com muitos desfalques. Aí o recuo de bola. Recuo ali do Jonas. Bola para o Fernando Praz, ele deu um chutão. Tite. Dani Moraes. A zaga do Bahia formada no Internacional. O Dani com passagem pelo futebol carioca, atuou no Botafogo. O Tite, um dos 3 ex-vascaínos em campo. Fael. Bola aqui pela direita com o Jones. Veja que o Jones Carioca já se posicionou, ele devolve o jogo com o Fael. Neto pede, recebe o lateral do Bahia. Aí o Neto, ó, vai pro cruzamento. Acaba tirando o Newton. Tira o toque de cabeça do Fael. O Vasco ganha o tiro de meta. A gente aproveita então para confirmar o banco de reservas do Vasco da Gama. Técnico Cristóvão Borges, que hoje tem problemas inclusive para formar o banco. E aí estão os jogadores: Alessandro, Max, Jason, Eduardo Costa, Jonathan, Pipico e Tenório. Daqui a pouquinho vamos para a confirmação do banco de reservas do Bahia. Preferencialmente atacando aqui pela direita com o Neto. Um pouco mais à frente o Jones Carioca. Ele se movimenta. Neto dá orientação ali. Zé Roberto. Tentou arriscar de longe o Helder. Pegou fraquinho na bola. Fácil para a defesa do Fernando Praz. O programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. E os jogadores André Lima e Souza do Grêmio no Sócio Pergunta. Você quer enviar as suas perguntas para eles? Então acesse www.sociopremier.com.br. Participe. Vamos aí com mais de 6 minutos de partida. Tá aí o Jones Carioca. Ia colocando por entre as pernas. Mas a recuperação agora do Vasco, a recuperação do Fabrício. John Clay. Ele volta pro Luan. O Luan deu um tapinha pro lado, sai jogando com o Jonas. Tem muito espaço lá para avançar. Aí uma bola longa lá pro Éder Luiz. Cobertura do Tite. Tentou até acertar o Éder Luiz para ficar com o lateral, mas não conseguiu. Aí o Fael. Você vai identificando aos poucos os jogadores das duas equipes. Tá aqui, vem o Vasco com o Newton. Zé Roberto. Campeão gaúcho no ano passado com o Internacional, campeão baiano esse ano de 2012 com o Bahia. Os 2 títulos no comando do Falcão, né? Falcão foi o primeiro treinador do Bahia nessa temporada. Fael. Passa aqui com o Jones Carioca. Tenta avançar para a linha de fundo. Ali cercado pelo Fabrício. Foi malandro o jogador do Vasco. Ganha o tiro de meta. Vamos para o banco do Bahia. Confirmação aí dos jogadores à disposição do Jorginho: Omar, Lucas Fonseca, Kleberson, Mancini, Caio, Lulinha e Elias. Fernando Praz aqui deu um chutão, o Dani Moraes subiu e ganhou do Alexandro, ex-companheiros de Internacional os dois. Fael botando no chão e voltando com o Neto. Gosta de orientar o Neto, né? Pega na bola, já dá aquela olhada, sinaliza. André Lofredo, nós vamos aí para 8 minutos e meio. 0-0 aqui em São Januário. O jogo ainda não rendeu muito, Jade, porque as equipes ainda não encontraram espaço. Os esquemas táticos são similares. Estão praticamente espelhados os dois times, né? O Vasco tem o Newton à frente da zaga, com o Felipe Bastos saindo pelo lado esquerdo e o Juninho pelo lado direito.
Aí o John Clay fica pelo lado esquerdo e o Éder Luiz pelo lado direito, com o Alexandro centralizado. Então, o John Clay é praticamente um Éder Luiz pelo lado esquerdo. No Bahia, é repetição. Fael à frente, com o Helder por um lado, Jones no outro, no meio campo. Zé Roberto e Jones Carioca aberto pelos lados, com o Souza centralizado. Então tá tudo muito espelhado, os esquemas táticos estão batendo, os jogadores estão encontrando adversários em sua marcação e ainda não conseguiram escapar para criar jogadas. É o lançamento longo, Zé Roberto escora de cabeça, vem Souza, complementa o Vasco com Felipe Bastos. Tite, passe apertado lá pelo outro lado com o Jussandro. O Souza se enroscou, perdeu a bola para o Juninho. E o Juninho ganha o arremesso lateral. Foi rápido, foi esperto o Juninho. Bola por baixo, no Éder Luiz. Tentou de primeira agora pegar o Alexandro. Mandou para a linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Brahma, ser brasileiro é paixão de brameiro. Você curtindo o Campeonato Brasileiro aqui no Premier FC em alta definição. Daqui a pouco a melhor chance do Vasco até aqui no jogo, né? Com o Alexandro, que é o principal artilheiro da equipe na temporada. Já são 25 gols marcados. É um duelo interessante hoje aqui, né? Dos dois, camisas 9. Alexandro, 25 gols na temporada pelo Vasco. Do outro lado nós temos o Souza, que já marcou 24 com a camisa do Bahia em 2012. E quando tem gol na rodada, o gol é do Cruzeiro lá no Recife, o Alisson. 0 para o Sport, 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai subindo 2 posições, vai chegando ao 6º lugar. O Alexandre a gente mostrou, tá aí o Souza. Esse duelo é interessante de 2 jogadores que tem o faro do gol. E o que tem de torcedor, né, que não gosta nem de um nem de outro, né, que critica, é impressionante. Aí o Alexandre, ó, no peito, ele escora para John Clay. Fez uma tabelinha ali com o Rafael Claus, né, o árbitro do jogo. Tava posicionado de forma equivocada agora o paulista Rafael Claus. Domínio do Jonas. Houve até um toque na mão ali, mas muito próximo. A arbitragem deixou o lance seguir. Éder Luiz. Juninho tenta ficar com a sobra. O Bahia vai sair lá pela esquerda com o Helder. Mais de 11 minutos desse primeiro tempo, de 0-0. Vasco que conquistou apenas 5 pontos nos últimos 7 jogos. Se a gente for aumentar essa conta, né, nas últimas 10 rodadas, 10 pontos. Uma média aí de 1 pontinho por rodada. De um time que até bem pouco tempo, né, Alfredo, almejava ser campeão brasileiro e se aproximava, inclusive, dessa condição. Pois é, 1 ponto por rodada é média de time que está disputando contra o rebaixamento, né? Não é um time que almeja ser campeão. Essa queda do Vasco no último mês fez com que o time ficasse um pouco mais longe da disputa pelo título. Aí toda a atenção do Neto lá com o garoto John Clay. Lateral pro Vasco, a bola foi tocada para Alexandro. Saiu um pouquinho dele. Tite bota no chão pro Souza. Se atrapalhou na devolução ali pro camisa 19, o Jones Carioca. E já buscava o ataque ao lado do Fabrício. Lateral que rapidamente ele, Jones Carioca, bateu. Fael. Passe lá por dentro, seria para Zé Roberto. Antecipa-se Luan. Ele que joga na função de zagueiro, né? Tendo o Fabrício. Essa opção do Cristóvão, zagueiro de origem, como homem que vai fazer esse corredor aqui pelo lado esquerdo. Jader. Diga, Saraiva. Hoje fez um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, um dia de sol, calor, praias cheias. Agora venta muito, é um vento forte e contínuo e é um vento a favor do Vasco e contra o Bahia. A gente sabe que quando a gente vai fazer qualquer exercício em frente à praia, o vento contra atrapalha muito. Sem dúvida nenhuma, né? Dá para pensar que o Cristóvão força alguma coisa nesse sentido, trabalha também com as condições climáticas, tentando favorecer? Eu imagino que não tenha pensado nisso, mas pode aproveitar a velocidade pelos lados do campo, né? Com o Éder, com o John Clay. O Vasco tem tentado, porque ainda não conseguiu, jogar um pouco mais pelo lado esquerdo,
com o João Clay, e o Éder pode participar mais, até apoiado pelo Jonas. E do outro lado, o Alfredo Bahia preferencialmente saindo com o Neto aqui na direita, né? Pois é, e o Bahia, evidentemente que está empatando fora de casa, e o resultado para as pretensões do Bahia no campeonato, ele é muito bom, ele não vai precipitar jogo não, vai tocar a bola e vai tentar encontrar o espaço na hora que o Vasco der o espaço, e não vai sair forte como não saiu até agora, para dar espaço para que o Vasco use a velocidade. Comentários de André Lofredo, reportagem de Fernando Saraiva, você curtindo o Campeonato Brasileiro nesta 23ª rodada. Dani Moraes com o Neto. Toca ele para Jones. Fael e o recuo de bola até o Tite. O Bahia vai rodando, né? Sai da direita, já tá lá do outro lado, ó. Aí o Helder. Zé Roberto. Sai um pouquinho da sua característica, vem buscar o jogo. Encara a marcação. Ainda Zé Roberto. Tentou atravessar essa bola pro Neto. Chutou em cima do Felipe Bastos. Vacilou agora o Newton. Esperto agora para recuperar a defesa do Vasco. Já se manda pela direita com o Éder Luiz. Alexandro vai se posicionando. Chega também o John Clay. Mas são 5 do Bahia contra 3 do Vasco. 7 agora. Mais 2 do Bahia já se posicionando. O Éder Luiz perdeu um enorme de um tempo. Até perceber que tinha alguém, né, para jogar. Mas aí já havia dado muita margem, né, para que a zaga do Bahia se recompôsse. Jones Carioca. Olha aqui com o Souza. Olha onde é que está o centroavante, ó. Vai pro lance individual contra Luan. Falta do Souza. E o Luan, Jader, entrou na lateral direita contra o Náutico, né? Depois que o Auremir substituiu o Jonas e se machucou. Ele é zagueiro pelo lado esquerdo do campo, como a gente está vendo hoje. Pé canhoto. Foi bem na lateral direita. Um jogador que tem demonstrado nas categorias de base muita qualidade, tem porte de zagueiro, e acho que o Vasco vai criar aí, vai ver aparecer um bom zagueiro. O retorno está só começando e somente o Premier FC acompanha todas as partidas do seu time do coração com a maior oferta de partidas em HD para séries A e B do Campeonato Brasileiro. Consulte a sua operadora e assine já o Premier FC. Assim você assiste todos os jogos do seu time e ainda participa exclusivo do clube de benefícios. Aproveite! Com mais de 16, o Vasco fica rodando bola ali na sua defesa. Fruto até dessa marcação mais intensa, né? Mais forte por parte do Bahia. O Bahia cavou a falta, tá aí o Jussandro, atropelado pelo Éder Luiz. Vai se colocando para a área o Souza. Aí o Juninho cumprimentando o Helder. Agora uma furada de bola do Luan, ela vai sobrar para Zé Roberto, deu uma quicada e aí tirou a perspectiva do Zé Roberto de um chute na direção do gol do Fernando Praz, né? O efeito da bola traiu ali o Zé Roberto. Ele que se posiciona na frente do Jonas. Felipe Bastos também está esperto. Bola no Zé Roberto. Ele volta com o Jussandro, deixa passar. Helder. Arruma para Jussandro, forçou o passe. Veio por baixo ali o Jonas. É mais um lateral para o Bahia. De novo nós mostramos o Luan, né? Outra das caras novas. Aposta do Cristóvão para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Especialmente nesse período em que o Vasco vai se arrumando mais uma vez dentro da competição. Agora, a gente está vendo ali o John Clay, o Alexandro. O Rafael Claus foi lá em cima do Souza, né? Deu uma bronca no centroavante do Bahia. Jader, Bahia que ensaia essa recuperação, né? Mas o problema do Bahia é o ataque. São só 19 gols, né? São 19 gols, 2 a mais que o Sport. O Bahia não marcou em 9 jogos dos 22 e é o rei do 0 a 0. Foram 4 resultados em 0 a 0. Compensação, a sua defesa deu uma bela de uma melhorada, né? A partir da chegada do Jorginho. Sofreu apenas um gol. E na vitória contra o Santos, dentro da Vila Belmiro, cheio de autoridade, aquele resultado, né, de 3 a 1. Lançamento pro Jones Carioca, Fernando Praz saiu. E saiu bem ali, deu um soco quando a bola já estava na cabeça do Jones Carioca. Mas é o Bahia, ó, tentando colocar geralmente esse passe pelo alto, né? Atrás da zaga vascaína. Souza.
Ajeitando para Dionis. Devolução no Souza, ele é grandalhão. Mas deixou o braço agora. Houve o toque. Marcou a arbitragem. Olha o passe, ó. O passe foi dele, Souza. Tentou lá para o Jones Carioca. E a saída precisa do Fernando Praz. Estamos dos 19, 0-0. Inversão do Newton. O Alexandro vai correr. Agora que vai ter que fazer ali o goleiro Marcelo Lomba, hein? Jogou com os pés. Vem Fael. Arrancando, marcado pelo Juninho. Foi puxado. Mais uma falta do Vasco. Está exposto o time do Cristóvão no jogo, Lofredo, enquanto a gente revê a falta do Juninho? Não acho que esteja exposto, não, mas o momento é mais do Bahia, né? O Bahia está conseguindo valorizar a posse de bola, coisa que o Vasco não faz. O Bahia, quando tem, fica trocando passes, girando essa bola, não perde o controle de jogo. E o Vasco, ó, erra o passe e dá a bola pro Bahia. Aqui no Souza, o Souza estava apagadaço ali, né? Pediu até para que alguém tivesse gritado que vinha com o zagueiro por trás para roubar a bola. Aí o toque no Douglas. E o toque no Luan. E em termos de números, o Lofredo falou, né, dos erros de passe do Vasco. Errou mais, 11-7. Já são 18 passes errados na partida com pouco mais de 20 minutos. Toque com Éder Luiz. É o Douglas. O zagueirão foi se mandando lá para o ataque. Abriu esse espaço no lado direito de defesa. A sorte do Vasco é que o Bahia, né, demorou um pouquinho ali para dominar a bola e tentar partir. E quando fez, olha só, cede o arremesso lateral. Vai voltando o Neto. Alexandro vai se movimentando para esperar esse passe do Fabrício. Recebe ali o centroavante do Vasco, ajeitou. Boa bola ali para partir de trás o Vasco agora com o Newton. Passe no John Clay. Vai arriscar o garoto pro gol, ela desviou na zaga. Quem tirou foi o Jussandro. Juninho. Ajeitando para Éder Luiz. Alexandro já espera o cruzamento. Felipe Bastos também. Aí vem, ó. Bola por baixo no peito ali do Tite. Lance arriscado também do zagueirão, né? Poderia ter se complicado ali num toque na mão, mas tá aí o capitão do Bahia. Muito consciente do que fez. Felipe Bastos. Tenta o giro. Voltou a bola. Éder Luiz carimbou a zaga e ganha o escanteio. O Neto está reclamando muito de um empurrão do Alexandro. As observações que faz o repórter Fernando Saraiva, atento a todos os detalhes na beira do campo. E aí o Marcelo Lomba, ex-goleiro do Flamengo, também ciente de toda essa rivalidade, conhecedor, né, daquilo que representa enfrentar o Vasco aqui em São Januário. Marcação forte lá dentro da área, vem o cruzamento. Passe para o John Clay. O último a tocar foi o jogador do Bahia. Aí o John Clay, ó. Ele tem pressa. Vai chegando o Fabrício. Juninho. Do ídolo pro fã, do fã pro ídolo. E depois não deu em nada. Deu sim esse contra-ataque pro Bahia, mas que parou com o Jones Carioca indo pro chão e o árbitro marcando mais uma falta. Vitor Belfort. Perdão, Jader. Diga, Sara. Juninho completa hoje pelo Vasco 360 jogos e o Helder 100 jogos pelo Bahia. Números importantes, né? Jogadores experientes, cada um com a sua função, cada um com o seu papel no Vasco e também no Bahia. Mas eu dizia que Vitor Belfort vai com tudo para acabar com o reinado de John Jones, dia 22 de setembro. UFC 152 ao vivo só no canal Combate. Consulte a sua operadora. Mais de 23 desse primeiro tempo, de 0-0 aqui em São Januário. Resultado que vai mantendo o Vasco na quarta posição. Fluminense 50, Atlético 46, Grêmio 44, Vasco 40 pontos. O Cruzeiro vai derrotando o Sport por 1-0 lá em Recife. 0-0 para Atlético e Palmeiras, Atlético Goianiense e Portuguesa. Todas essas partidas iniciando às 6:30 da noite.
Zona do rebaixamento tem por enquanto Palmeiras com 21, Figueirense 19, Sport 19, Atlético Goianiense com 17 pontos. O Bahia está ficando com 25, abrindo 4 de vantagem para o Palmeiras, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Vai mantendo, na verdade, nesses 4 pontos. Olha que bom passe lá na direita. E o Jonas não conseguiu cruzar. O cruzamento do Jonas não saiu bom, mas a jogada foi boa. O Alexandro saiu para receber essa bola. Felipe Bastos deu continuidade à jogada, ou seja, se aproximou do ataque. Há poucos minutos o Vasco fez uma outra jogada assim com a saída do Newton pelo lado esquerdo de campo, outra movimentação do Alexandro. Quando os esquemas estão assim com os jogadores muito próximos um do outro, uma marcação bem espelhada, precisa de movimentação. O Bahia já tentou fazer isso com o Zé Roberto, com o Souza saindo da área muitas vezes, e o Vasco agora começa a fazer com o Alexandre, mas ainda é pouco, né? A gente não viu muita coisa de futebol até agora. E o Souza, ó, a bola não está chegando lá no meio da área, ele vai buscar então pela esquerda. Tentou contra o Douglas, o zagueiro do Vasco fica enroscado agora contra 2 do Bahia. O Vasco que tem um arremesso lateral. Do Bahia vão voltando ali para o posicionamento. Foi dominar e acabou perdendo agora o Alexandro. Passe no Jones, ele erra. John Clay conseguiu uma boa finta, melhor ainda foi o lançamento para o Éder Luiz. Mas de novo, muita gente do Bahia contra poucos do Vasco. O Éder Luiz ganhou o lateral, até porque não havia outra coisa para fazer, né? Tinha que prender a bola e esperar alguém chegar. Juninho. Esse é Jonas. Campeão da Recopa Sul-Americana com o Inter ainda em 2007. Fez muito sucesso, né? Com a camisa do Curitiba. Ele jogou 6 partidas ainda desse Campeonato Brasileiro pelo time paranaense antes de se transferir aqui para São Januário. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Aí vem o Vasco atacando, cruzamento pelo lado. Sobra do Alexandre, tentou ajeitar de cabeça, completa Dani Moraes. É a vantagem agora do Jussandro, organiza as coisas. O Bahia bota a bola no chão com o Helder. Vamos daqui a pouquinho para 27 de jogo, 0-0. Neto. Fael. Toque aqui para Jones Carioca. Pressão do Felipe Bastos. Vai para o chão, pede a falta. Recupera o Bahia. De novo o Neto. Felipe reclama muito agora da arbitragem. Este é Dani Moraes. De novo com o Neto. Adianta-se Felipe Bastos, pressiona. John Clay também chegou. O Neto foi obrigado a voltar o jogo para o Marcelo Lomba. Vai subir Jones Carioca, com ele Fabrício. Fael divide com o Newton, vantagem é do Vasco. Alexandro ajeitando bola para Éder Luiz. Passe no Juninho, o Fael caiu. E o árbitro está parando o jogo. Uma dividida ali no alto. Levou a pior o Fael. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. O Fael está sendo atendido e o Jones também, né? Aproveita ali para resolver um probleminha com a sua atadura. Talvez até apertando um pouco. Mas, Alfredo, vamos aí para quase 28. Segue o 0-0. Quase 28 de pouca coisa, né? Me lembro do Fernando Praz saindo numa bola na cabeça do Jones Carioca. No momento que a gente reviu aí. Foi um choque, né, entre o Newton e o Fael. Claro que o Fael reclamou do braço do Newton, mas eu não vi intenção. O Fernando Praz fez uma saída de gol precisa, inclusive no Jones Carioca. Marcelo Lomba não pegou na bola. Então, 30 minutos de jogo praticamente. O Vasco sem criar uma jogada de perigo. É muito pouco. O time que está jogando em casa, claro que tem todas as dificuldades, a gente sabe. O Vasco perdeu jogadores importantes. O Cristóvão está refazendo um trabalho de montar novamente esse time do Vasco.
outros problemas também por lesão. É difícil, não é fácil não, mas 30 minutos de futebol sem criar uma jogada, o torcedor também tem que ter paciência. Você falava do Cristóvão, né? O Cristóvão tem uma ligação, uma identificação com o Bahia, né? Como o jogador foi formado nas categorias de base no Bahia. Olha o que fez ali o Felipe Bastos, mandou pro chão o Newton. E o passe errado do Felipe Bastos gerou esse ataque do Bahia, ó. Toque lá pelo lado esquerdo do Welder para o apoio do Jussandro. Foi pra finta. Deixou para trás o Fabrício. Vem pro cruzamento. Douglas subiu. E a bola foi escorada pelo Newton. Até que o Juninho pudesse tirar dali. E depois o Alexandre pedindo uma falta e não levando. O Fael tá de volta. Vai jogando com uma proteção no nariz, né? Sangrou o nariz do Fael. Souza vem por baixo, divide, vai sobrar lá na frente para Jones Carioca. Ele chegou a tirar do Fernando Praz, mas a bola não estava na direção do gol. E aí vai sobrar até para adicionar o Leandro Bis e o Marinho. O Fernando Praz reclamando lá de um empurrão também. Muita reclamação dos dois times com a arbitragem. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vivo, aqui tem muito mais gente conectada. Cristóvão, que além de jogar no Bahia, né, passou pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Corinthians. Foram 8 jogos do Cristóvão como jogador, inclusive na seleção brasileira. Agora vai ter cartão amarelo. O Fael vai lá tentar argumentar com o árbitro e toma o cartão. Fael nessa entrada aí, ó, no Éder Luiz. Ataca o Vasco. Fabrício. Não tem o cacuete, né, de fazer o cruzamento. Vai de novo o zagueiro, ó. Bola pra dentro da área. Alexandre de cabeça, mas sobre o gol do Marcelo Lomba. Gol de meta pro Bahia. E de novo com o Alexandre, né? Do pouco que construiu ofensivamente o Vasco até aqui, esse pouco foi com o Alexandre. Já era o terceiro cartão recebido pelo Fael. Então ele está fora do próximo jogo e é uma decisão para o Bahia, já que o time enfrenta o Sport. O Vasco tem pela frente o Palmeiras na próxima quarta-feira aqui em São Januário. Bahia e Sport vão se enfrentar nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, também no meio de semana. É jogo duríssimo também, né, para a equipe do Bahia. Aliás, não tem jogo fácil, ainda mais já praticamente nessa reta final. Sport Bahia, que acontece na Ilha do Retiro na próxima quarta. O Bahia tenta sair de trás. Quando pinta gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Zé Roberto ia avançando sobre a marcação. Cartão agora para o Douglas. E já que falamos do Sport, o Sport empata a partida contra o Cruzeiro. Gol de Richelli. Um para o Sport, um para o Cruzeiro. Jogo em andamento lá no Recife. Uma falta que tem aí uma relativa distância, né, para o gol do Fernando Praz. O Jussandro já vai se posicionando. O Bahia manda para a área Tite. Manda para a área o Dani Moraes. E tem o Souza, né? Principal goleador da equipe no Campeonato Brasileiro com 5 gols marcados. Ali o Alexandre, o Souza perto dele. Você viu também o Tite. Jussandro. Posicionado para bater. A bola viajando para a área. Pegou o Fernando Praz. E era o Neto, na verdade, né, quem bateu essa falta. Os dois têm até o cabelo parecido, né? O estilo do cabelo parecido foi o Neto ali. Bateu de perna direita. Vasco que tenta pressionar essa saída. E dá certo. Felipe Bastos se antecipa e rouba a bola. Vem Felipe Bastos. Podendo até bater pro gol ficou difícil. Alexandro, por elevação. Ótimo passe no fundo. O Éder Luiz tentou de primeira. Não havia ninguém. E aí, o Dani Moraes para dar um susto no torcedor baiano. Colocou a bola para trás. Veja aí, ó. Felipe Bastos. O Alexandro fazendo a assistência, dando passe para o Éder Luiz. O Éder procurou alguém, mas ali era para estar o Alexandro, né? Escanteio para o Vasco. É sempre dos pés do Juninho. Essa bola parada. Tá aí o reizinho da colina, Juninho. Deu aquela orientada, vem a bola viajando ali. Aperta e na cabeçada.
O zagueiro Douglas. Defesa do Marcelo Lombe. Tome ataque do Bahia. Jones Carioca. Partindo para cima da marcação. Já deixou o Fabrício para trás. Ainda Jones. Cruzamento por baixo. Mergulhou a defesa. Escanteio Bahia. Um jogo de alternativas agora ofensivas, né? Nos últimos instantes. O Vasco de um lado. Resposta imediata do time baiano. Nada de gols aqui. Segue a bolinha trabalhando na rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a confirmação. Deixa só o Bahia bater esse escanteio aqui com o Neto. Tirou o Juninho. Saiu cheio de qualidade ali o Juninho, hein? E é gol do Atlético Goianiense. Gol de Marcos. Fazendo o primeiro gol do jogo lá no Serra Dourada. O Lanterninha Atlético vai vencendo a Portuguesa por 1-0. Aqui quase 35. Velocidade do Vasco. Éder Luiz na combinação. Recebeu no fundo ali para o cruzamento o Jonas. Alexandro domina do jeito que gosta. De costas tentou fazer o passe atrás. O Éder Luiz já ia recebendo. O Alexandro foi para o chão. De novo, não só os jogadores, né? O estádio inteiro reclamou. Mais um recuo do Neto. Mais uma bola para Marcelo Lomba despachar. Aí o Fabrício. Traga nos pés do Fael. Ele erra. Antecipa-se o Douglas. Vai correr o Éder Luiz, ó. Vai deixar o Jussandro numa posição ruim. Próximo da linha de fundo, o Jussandro cede o lateral. Aí vem o Vasco. John Clay. Um lance de qualidade. Fez o cruzamento do Alexandro. Mais um escanteio no jogo. Escanteio cedido ali pela defesa do Bahia, depois que o Alexandro ia colocando a cabeça na bola. De novo, vai para a área o Douglas. Vai para a área também o Fabrício, o Luan. Os mais altos estão por lá. Juninho. Bola aberta, vem a cabeçada do Douglas. O zagueirão do Bahia deu um carrinho. Mas sinceramente, né? Seria tiro de meta. Se precipitou ali o jogador baiano, tocou para a linha lateral. Ia ficar com um tiro de meta. O Vasco ganha um escanteio. Essa sinceramente não deu para entender. Não olha para mim não, que eu não entendi não. Os companheiros reclamaram muito, também não entenderam, mas como é o Helder, né, sem jogos com moral. O pessoal só olhou nessa live. Daí o Juninho, ó. Cruzamento. E a bola para a linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. O programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. Os jogadores André Lima e Souza do Grêmio no Sócio Pergunta. Você quer enviar suas perguntas para eles, então? Acesse www.sociopremier.com.br e participe. De novo o Vasco. Uma tocada para o Jonas. No recuo. Vasco e Bahia que estão chegando ao seu jogo de número 33 na história de campeonatos brasileiros. 9 vitórias do Vasco, 13 empates, 10 vitórias do Bahia. O número de gols tudo igual, 38 para cada uma das duas equipes. Douglas, Juninho, de primeira, tenta acelerar. Hilton. Bola na ponta, Éder Luiz. Chutou no Jussandro, mais um escanteio. Aí o Jorginho, ó. Expressão fechada, braços cruzados. Do outro lado, o Cristóvão procura falar com seus jogadores, sentando um pouco do visual ali dos dois comandantes das equipes na beira do gramado. E aí o Juninho vem pra bola. Souza afastou parcialmente. Luan deu um chutão lá pro Juninho. Estava impedido. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Clearman, 100% performance contra a caspa. Nada de impedimento, hein, Lofredo? Pois é, um impedimento tão fácil de não marcar, no caso, né?
Foi lá o Roberto Bratz, que é bom, não é mau auxiliar, cometeu esse erro. Assistente FIFA, né, o Bratz. Inclusive esteve na última Copa do Mundo. Ele que é federado no Paraná. Jones Carioca. Adiantou, perdeu ali para Felipe Bastos. Lateral para o Bahia. E o Jones foi para o chão. No primeiro turno os dois times se enfrentaram lá no estádio de Pituaçu. Vitória do Vasco por 2-1 no dia 10 de junho. Juninho e Diego Souza fizeram os gols do Vasco. Júnior, o gol do Bahia. Que desce com Helder. Tentou por elevação para o Zé Roberto. Corte preciso do Jonas. Aí o Alexandro arrumando esse ataque com Éder Luiz. 5 do Bahia, 2 do Vasco. Vai chegando um terceiro que é Alexandro. Vai indo o Éder Luiz. Jogada individual, ficou difícil. E é mais um escanteio. Olhada do Vasco em escanteios aqui em São Januário. 6-2 em número de escanteios. O Vasco com ampla vantagem. Juninho levantou de novo, buscando sempre o zagueiro Douglas. Aquele posicionamento tático, né, importante do atacante adversário. Era o Souza quem cortava mais uma. Aí a bola nas costas do time do Vasco está desarrumado. E você vê no detalhe o Jones. Ele ajeita para Jones Carioca. Entra na área, vai para a linha de fundo. Ainda Jones, bateu para elevação no Souza de cabeça. Gol! Souza pro Bahia. Vibra a torcida tricolor aqui em São Januário a 40 minutos de jogo. Um contra-ataque em velocidade, eu dizia, né? O Vasco estava fora do lugar, desarrumado defensivamente. E a percepção agora do trabalho do Jones com o Jones Carioca. Ele passa como quer ali pelo Luan, faz o cruzamento. E o Souza, que é do lugar, que é da especialidade, não desperdiça. O artilheiro Souza deixa o Bahia em vantagem aqui no Rio. Souza, 0 Vasco, 1 pro Bahia. O Bahia tocava a bola com tranquilidade quando tinha a posse, se defendia quando o Vasco cresceu um pouquinho na partida, principalmente jogando pelo lado direito com o Éder Luiz, mas em todos os momentos bem tranquilo, esperando a oportunidade de velocidade. E aí méritos para Jones e Jones. O Jones com D e o Jones com J, o Carioca, que fez o cruzamento para o gol do Souza. E o Vasco tendo que se expor mais, vem na tabela, o passe na frente. E o chute para a linha de fundo. Quem concluiu ali foi o Jonas. E nessa imagem, ó, para a gente saber se havia ou não impedimento, nenhum, né? Lance completamente legal. O Vasco, sim, desestruturado defensivamente. A bola do Jones pro Jones Carioca. Ele deixa o Luan para trás e aí veio o passe na cabeça do Souza. Ele bota pro fundo do gol. Vasco 0, Bahia 1. Gol de Souza. A recomposição do Vasco foi demorada, né? Não acompanhou a velocidade do ataque do Bahia. Não tinha como o Jones estar em impedimento. Primeiro tinha jogador do Vasco dando condição. E depois que ele saiu do campo dele, né? E aí não tem impedimento de maneira nenhuma. 20º do Bahia no Campeonato Brasileiro. O 6º do Souza, que é o principal goleador da equipe baiana nesse Brasileirão 2012. Chegando a sua vitória de número 4. Longe do estádio de Pituaçu. O time do Jorginho tá cheio de moral, né? Mantendo a invencibilidade. Assumiu o time na vitória contra o Santos. Venceu por 3-1 na Vila Belmiro. Derrotou o São Paulo no Pituaçu por 1-0. E segurou o Atlético Mineiro, hein? 0-0 em Belo Horizonte. Agora vai derrotando o Vasco. Sequência forte, né, dos últimos adversários do Bahia. O Bahia vai se recuperando, deixando o Vasco cada vez mais distante ali dos 3 primeiros colocados na tabela de classificação. Isso sem contar, Lofredo, já com 43 do primeiro tempo, né, que o torcedor do Vasco vai voltar a pressionar, vai vaiar o time, a pressão vai voltar. Pois é, provavelmente quando acabar o primeiro tempo ouviremos vaias, ouviremos gritos de burro para o técnico Cristóvão. Aí eu vou até discordar um pouco, não acho que ele tenha comprometido o resultado, né? Evidentemente que ele
Pode fazer melhor, o time pode ser melhor colocado, mas acho que o Cristóvão não está muito longe de ser burro. Mas o Vasco jogou mal e vai merecer as vaias. Aí o Éder Luiz é um dos mais visados já pela torcida, o Éder. Ele que arranca, deixa 2 para trás, vai tentar pro gol. Ela passa à esquerda do Marcelo Lomba, linha de fundo. Interessante a gente ressaltar, né, que a origem do gol do Bahia se dá na cobrança de escanteio do Vasco. Nós temos inclusive toda a jogada. Em seguida a gente vai mostrar aí para ter uma ideia exata, né, de como se originou o contra-ataque rápido do time baiano até chegar a cabeçada do Souza, fazendo 1-0 aqui em São Januário. E o Souza tem uma participação fundamental, né? Eu até falava sobre isso, a função tática que ele cumpria naquele escanteio. Ele havia afastado a bola, inclusive. Foi dele o passe para começar todo esse ataque. A jogada começa com o cabeceio do Souza e termina com o cabeceio do Souza. Artilheiro. Papel importante no time do Jorginho. E aí o Neto. Um dos últimos ataques do Bahia nesse primeiro tempo. Zé Roberto se enrosca com a bola. Se enrosca também na marcação ali forte do Douglas. Aí o Juninho, olha o Zé Roberto, ó. Chega por trás, rouba na boa. Vem o Bahia com o Helder, disparou de perna esquerda, bola para a linha de fundo. Já passamos aí dos 45. Estamos por conta de Rafael Klaus, árbitro paulista, que já havia apitado um jogo do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. A derrota por 3-0 para o Botafogo na 8ª rodada. Sinalizou, né, quanto nós teremos de acréscimos. E é que nós vamos ter muita coisa de acréscimo aqui nesse primeiro tempo. Aí um passe lá na frente. A bola vai saindo em lateral. A bola é do Vasco. A orientação do Marcelo Lomba. Ele que chegou no ano passado para defender o Bahia. O Rafael Klaus aponta para o centro de campo. Autoriza o árbitro, saída para o Bahia. Segundo tempo desta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro lançamento do Neto. Velocidade do Zé Roberto. Souza já aí se colocando. Bahia tem escanteio com 15 segundos de bola rolando na etapa final. Não deu tempo ainda dos dois times, né, se ajustarem dentro de campo. E o Bahia já está lá descolando o escanteio. Por isso, Dani Moraes e Tite se colocam na área do Vasco. Souza também por ali. Quem vai marcar o Souza é o Douglas. Tá aí no detalhe, ó. Cobrança de escanteio do Neto. Bola viajando para dentro da área. Sobrou no Souza. Livre, cabeceou no Fernando Praz. Começou forte o Bahia, mas o Vasco vem. Uma quicada de bola. O Carlos Tenório se aproveitou de uma falha do zagueiro. Ainda Tenório. Avançou para mais um drible. Tentou arrumar para a perna direita. Ficou difícil. Se enroscou com a bola, mas já vem cheio de vontade, arrancando aplauso do torcedor vascaíno. O jogo começa forte. Zé Roberto. A torcida do Vasco vai para o incentivo. Se anima, né, com essa entrada aí do Carlos Tenório. Bola mais à frente para Jones Carioca. Este é Fael. Que boa bola para o Souza. Já subiu a bandeira lá do Danilo Ricardo Maniz. Impedimento do Souza. Aí a confirmação do assistente. Perdão. É o Roberto Bratz lá. É, porque aqui em São Januário é invertido, exato, né? O auxiliar 1 fica lá do outro lado. É o Roberto Bratz. Na repetição, viu-se ali que estava correto, né? O assistente em marcar o impedimento do atacante do Bahia. Dani Moraes, boa antecipação. Jones Carioca. Sai bem ali do Fabrício. Zé Roberto vai se posicionar, Souza também. Vasco fechadinho. Fael. Tem a seu lado Helder. Ele começa com o Neto. Orienta ali o Fael. Pede bola Jones. E que bola pro Jones, hein? Que bola pro Jones. Cruzamento ia buscando o Souza.
Desvio no meio do caminho, segundo escanteio para o Bahia só nesse segundo tempo. Nós temos aí 2 minutos e meio, um pouco mais do que isso. Aqui em São Januário. Aí o Éder Luiz, é o jogador mais agudo do Vasco ao lado do Juninho, né? Numa eventualidade de contra-ataque. Aí o capitão vascaíno. E sempre o Neto se colocando para bater o escanteio. Aí teve uma chance com o Souza também no escanteio. Olha só o levantamento. Tirou o Alexandro. Rebote de Zé Roberto. Abertura para Neto. Aí o levantamento muito forte. A bola vai para a linha de fundo. Aí o Douglas, zagueirão do Vasco. Fernando Praz repondo a bola em jogo. Daqui a pouco uma imagem curiosa no retorno das duas equipes, especialmente do lado do Vasco. O Juninho e o Fernando Praz conversando, né? E a gente vai mostrar, captando um pouco mais desses detalhes que às vezes fogem, né, do olho do torcedor. Zé Roberto, bola por baixo e a pinta do segundo, Jones Carioca! Gol! Jones Carioca pro Bahia! Aos 3 minutos e meio passados desse segundo tempo, tinha maior iniciativa o time do Jorginho nessa etapa final de jogo. O Jones Carioca se posiciona, inicia a jogada, vai para a tabelinha. E ao final do lance, dentro da área, ele bate ali para vencer. O Fernando Praz, depois da combinação do Zé Roberto aqui pela linha de fundo. Sai festejando o Jones Carioca. Segundo gol do Bahia em São Januário. Olha que resultado pro Bahia, hein? 2-0, o gol é de Jones Carioca. Um bom começo do Bahia. Jogada do Zé Roberto bem feita pelo lado esquerdo. Jones Carioca, que se posiciona ao lado direito do campo. Quando a jogada está sendo feita pelo lado esquerdo, vai para dentro da área para finalizar. Aliás, boa escolha, né, do Jorginho, hein? Na dúvida entre Lulinha e Mancini, Jones Carioca. Mais 2-0, Jones Carioca. Ampliando a vantagem do Bahia aqui no Rio. Nós temos mais uma bola no gol. Mais um gol pintando no Campeonato Brasileiro. Cobrança de escanteio aqui o Vasco, Juninho. Falhou o Souza. Desvio do Newton. Tranquilidade de Marcelo Lomba. Ou foi na Portuguesa. Valdomiro. Empatando o jogo lá no Serra Dourada. Um pro Atlético, um pra Portuguesa. O Jones, que tem 23 anos, contratado no ano passado pelo Bahia, mineiro de Caratinga. Se destacou aqui na segunda divisão do Campeonato Carioca pelo bom sucesso em 2009. O Jones, que no ano passado só fez um gol com a camisa do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Jones Carioca, então, é mineiro. Isso aí. Jones Carioca só no apelido, viu, Lofredo? Só no apelido. Talvez até pela passagem, né, que teve pelo bom sucesso. Né? Provavelmente. Adotou o estilo, quem sabe, né? Passe na frente ali, o cruzamento do Juninho. Alexandro tentou de costas, uma jogada de efeito. A bola parou de novo nas mãos do Marcelo Lomba. Era um lance de calcanhar. O Jones Jader Carioca Mineiro também teve uma passagem pelo América do Rio. E esse é o 9º jogo dele pelo Bahia no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol. Aí que vai mantendo essa campanha espetacular no segundo turno, hein? Que recuperação do Bahia. Se distanciando cada vez mais, né, das últimas colocações. Jussandro. Pressiona por ali o Douglas. Bola para fora, lateral para o Bahia. Tem o Zé Roberto, tem o próprio Jones se posicionando na área. Jussandro faz a combinação com Helder. Aí o Zé. Bola para Helder. Com liberdade. Vem para o cruzamento. O desvio do Souza. Ele ia subindo para o cabeceio, reclamou lá de um empurrão do Luan. Estava sozinho ali o Felipe Bastos, hein? Olha o que ele fez. Lateral para o Bahia. E a pressão do torcedor do Vasco cada vez aumenta com lances como esse, né? O torcedor demonstrando vários sinais de irritação. Zé Roberto deu um chutão lá para o meio da área. Aí o Souza vai tocando bola o Bahia com espaço.
Jones, Souza. Veio Neto, arrumou. Bateu pro gol, bateu fraquinho. Bahia que conseguiu cavar essa falta. Reclamação do Juninho. O Neto já pega a bola, já vai ali bater. Daqui a pouco pintou ali a bolinha, né? E o Atlético Mineiro, que agora faz esse trabalho de tentar parar o Fluminense, tentar alcançar o Fluminense. O Atlético fez o primeiro gol. Leonardo Silva, 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras. A 7 do segundo tempo, o gol do zagueiro Leonardo Silva, lá na Arena Independência. Aqui Neto, vem para a cobrança de falta, ele bateu direto, bateu para a defesa de Fernando Praz. Então nós temos o Fluminense com 50 pontos, o Atlético 48, o Grêmio 44 e o Vasco 39. Mas você vê que a distância, né, do Vasco para o Fluminense, para o Atlético, por exemplo, ela só faz aumentar. Para o Fluminense de 11 pontos até aqui. E para o Atlético já é de 9. Isso que o Atlético ainda tem um jogo a menos. E o Bahia vai pulando para a 14ª colocação. Vai nesse instante tirando a posição do Santos. Dois times que se igualam em todos os critérios. A vantagem é do Bahia no saldo de gols. Por isso que, como eu havia dito, né, o Bahia poderia até subir 2 posições dependendo do que fizesse aqui em São Januário. E para que isso acontecesse, era necessário uma vitória por 2 gols de diferença. Tá dando uma bela subida a equipe do Bahia. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Brahma, ser brasileiro é paixão de brameiro. O Tenório está conversando lá com o Tite. A bola é do Bahia. Mais atrás, protesto da torcida do Vasco. Movimentação de Éder Luiz. Passou e pediu o Felipe Bastos. Éder Luiz leva por dentro. Luan. Toque pelo lado esquerdo para Fabrício. Ele não passa dali, né? Não tem esse cacuete de avançar para a linha de fundo. Naquela posição de intermediária, geralmente ele para, olha e tenta dar o passe. Souza. Defesa do Vasco de novo estava fora do lugar. E se o Souza bate ali para o Helder, ele ia ter uma margem muito grande para buscar um lance ofensivo. Olha o Tenório. Já saiu da esquerda, vem buscar o jogo pela direita. Aí o Carlos Tenório. Juninho. Foi pressionado pelo Zé Roberto. Volta para o Vasco. Ficou bastante difícil para o Vasco, né? 10 minutos, tem 35 aí para jogar, mais os acréscimos. Tempo tem, maneiras para chegar aos gols tem. A bola parada com o Juninho é uma delas. O Tenório, principalmente, que entrou com vontade, tem que ser mais acionado. A torcida está fazendo o seu protesto, mas o time é esse. Agora não tem mais o que fazer, não tem mais quem contratar. O Vasco vai brigar por vaga na Libertadores. O título está ficando difícil, mas o torcedor tem que incentivar para que essa briga por vaga da Libertadores permaneça. O Juninho vai cobrar a falta, tá aí ele, ó. Apenas um jogador na barreira, foi direto pro gol. Defesa de Marcelo Lomba. Rapidinho, passe para Jones Carioca, autor do segundo gol. Gol marcado a 3 minutos desse segundo tempo. Zé Roberto. Toca e recebe. Tá lá pressionado o Zé Roberto, ele faz o giro e ganha o lateral. O torcedor do Vasco, Jada, ele grita pedindo reforços porque entende que não houve reposição, né? A gente lembra que o Vasco perdeu o Rômulo, o Alan, o Fagner, o Diego Souza. Hoje são 9 desfalques. O Fabrício joga improvisado porque o Thiago Feltri e o Auremir ainda estão sem condições de jogo. Outra curiosidade com relação a esse resultado importante do Bahia aqui em São Januário foi dessa descida do Vasco aqui pela direita com o Jonas. Juninho está ao seu lado, ó. O Jonas acertou o Helder e o rebote é do Souza. Jones Carioca e Zé Roberto. O Souza prendeu, esperou até o último instante. Que bola para Jones Carioca, vai fazer o terceiro, tirou do goleiro. Gol
Carioca pro Bahia. É um time que consegue definir muito bem o que quer dentro de campo. E com o Souza tendo esse papel importante, ó. É um jogador que faz gols, mas é um jogador que também sabe armar contra-ataques. É dele o passe pro Jones Carioca. Tem toda a tranquilidade para esperar a saída do Fernando Praz, tirar do goleiro do Vasco e com o gol vazio empurrar para o fundo da rede. O Bahia goleia aqui em São Januário. São 19 do segundo tempo, 2 vezes Jones Carioca. Bahia 3-0. Agora o Bahia está muito perto de garantir essa goleada do que o Vasco de conseguir até um ponto em São Januário, que vai deixar o torcedor revoltado. Já tem gente saindo de São Januário. A velocidade do Bahia no contra-ataque excepcional. A participação do Souza muito boa. Jones Carioca aí, ó, fez valer a escolha do Jorginho. Seu segundo gol na partida, com mais uma assistência. Definitivamente o destaque do jogo. Um partidaço do Jones Carioca. E aí o Zé Roberto, solto no campo. Eu ia falar com relação a esse resultado espetacular do Bahia, que passa a ser melhor ainda, né? Com os 3-0. Em 21 jogos do Vasco aqui em São Januário no ano de 2012, essa é apenas a 3ª derrota do Vasco em casa. Perdeu uma na Libertadores para o Nacional 2-1 e uma nesse Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro por 3-1. E nos últimos 64 jogos do Vasco aqui, Lofredo, foram só 4 derrotas. Mais ainda para a gente ressaltar, né, o feito do Bahia. Bateu o Vasco dessa maneira em São Januário, como está fazendo. É um outro time na mão do Jorginho. É impressionante a revolução que foi feita com o Bahia, sem mudar peça, sem mudar jogador, sem contratar, apenas escalando direitinho, colocando jogadores em suas posições e dando espaço para que os jogadores que treinam bem entrem em campo. Vimos ali o Jorginho, né? Não quer saber de relaxar na beira do gramado, e o contraste vem com os gritos de burro, burro, né, pro Cristóvão. Torcedor do Vasco já deixando aqui o São Januário. O Lofredo falava sobre isso, né? A gente mostrou ali. Muita gente deixando o estádio. Nós temos aí 15 minutos agora desse segundo tempo. Vem o Bahia. Torcedor do Vasco agora ironiza, né? E aplaude cada jogada do Bahia. Neto, Jones Carioca aberto. O Neto arriscou pro gol, Praz soltou. E soltou nos pés do Souza. Tem a chance ainda para bater pro gol. Ainda Souza. Ajeita para Jones Carioca, vem cruzamento, subiu a zaga para tirar com o Luan. O bote ainda do Bahia com o Jones. Empurra na ponta. O cruzamento do Neto vai render um lateral. Jader. Para o time baiano. Fernando Saraiva. Olha, vem mais, vai aí, hein? Porque o Cristóvão vai tirar o Éder Luiz e vai entrar o Eduardo Costa. O protesto passa a ser mais forte ainda, né? Olha o torcedor do Vasco, inconformado na arquibancada. Daqui a pouco o Lofredo vai falar sobre isso, né? A entrada de um volante, o Eduardo Costa, em lugar de um atacante, o Éder Luiz. É bastante aplaudido até o Éder. Fael, toca a bola o Bahia. Toca e pressiona. Bola aberta aqui pelo lado. Disparou a bomba. Agora o Helder parou no Fernando Praz. Lofredo. Essa substituição é para não tomar uma surra maior, né? Você tenta segurar ali no meio campo. Vai buscar diminuir esse resultado sem se expor demasiadamente para não tomar contra-ataque. Já tomou 2, então tomou 3 na verdade. E tá 3-0 pro Bahia. Não é das mais confortáveis a situação, né? A torcida do Vasco vai jogando contra, vê o time perder por 3-0. Artigo raro o Vasco tomar 3 gols aqui em São Januário, dentro daqueles números, né, que nós falávamos há pouco. A derrota para o Cruzeiro no ano passado, 3-0. Aqui mesmo no Campeonato Brasileiro. E os 3-1 também para o Cruzeiro nesse ano, né? São os jogos que colocam o Vasco perdendo por 3 gols, ou sofrendo 3 gols dentro de casa. A torcida agora grita olé. Lançamento. Outra vez não está impedido o Jones Carioca. Avança em velocidade. Antecipação do Douglas. Escanteio para o Bahia. Presidente Roberto Dinamite, ó. Já é fácil, né? Não tá fácil, o torcedor tá protestando. Os torcedores se viram em direção à tribuna onde está o presidente, é uma praxe, ele sempre assiste aos jogos ali e o protesto é realmente muito forte contra o presidente do clube. Diz que o Vasco está a 47 rodadas como um dos 4 melhores times
do Campeonato Brasileiro. O problema é que a sequência, especialmente o mês de agosto, não foi das mais positivas. Cobrança de escanteio do Zé Roberto. Neto volta para Zé Roberto na entrada da área. Ainda Zé. De novo com o Neto. Arrumou, perna direita, bem cruzamento. Seria para Souza. Toque de cabeça do Helder. Insiste o Bahia, Fernando Praz. Ele pega ali nos pés do atacante Souza. A questão, Jader, é que no começo do campeonato do Vasco e o time que o Vasco tinha, dava a entender ao torcedor que ia estar na briga pelo título. E nesse momento o Vasco luta para não sair do G4. Está caindo e vendo o adversário se aproximar do G4 e fica parado ali na quarta posição. E o time está desmontado, o time foi vendido, então não há perspectiva de melhora, por mais que o técnico faça suas tentativas que não agradam, evidentemente, ao torcedor. Não sei se há muito para o Cristóvão fazer, não sei também se o Roberto vai aguentar essa pressão e manter o Cristóvão mesmo contra a torcida. Quando pinta mais um gol no Campeonato Brasileiro, e é gol do Sport, virando o jogo lá no Recife. Gilberto, 2 para o Sport, 1 para o Cruzeiro. O Sport vai deixando o Palmeiras por enquanto na 18ª colocação. O Bahia vai embora, né? Bahia em 14º, vai chegando a 27 pontos. Bahia mexe. Diga lá, Saraiva. Vai sair com a 11 o Zé Roberto e entrar o Mancini com a 10. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. E essa mexida, Lofredo? Ele vai dar uma renovada, né, no meio campo, embora seja com um jogador veterano, mas é no gás, né? O Zé Roberto correu bastante, teve uma boa participação e agora vai o Mancini, tão experiente quanto, ou até mais. Talvez tenha um pouco menos de velocidade, mas menos tempo também para correr. E vai ter espaço, né? Embora o Vasco tenha feito essa substituição com a entrada do Eduardo Costa, a tendência é buscar, né, diminuir o vexame em São Januário. E aí o Mancini vai tentar aproveitar os espaços. Mancini que começou a sua carreira como lateral, né? Depois que foi para a Europa, passou a ser utilizado no meio-campo. Alexandro vem trazendo o Vasco com o Juninho, ele bateu, bola para fora. Apenas para ilustrar um pouco mais, Lofredo, daquilo que você falava, né, do Vasco estacionado no 4º lugar e vendo os times que vêm de trás crescendo. A gente falava disso no intervalo, né? O Vasco nesse instante tem 39 pontos, o Botafogo que venceu o Náutico foi a 37, e nós temos ainda o São Paulo com 36 e o Inter com 35, embora Vasco para o Inter tenha 4 pontos de vantagem, mas tá na cola, né? O Vasco se beneficiava do fato de São Paulo, Internacional e Cruzeiro também serem muito irregulares. Agora surgiu o Botafogo, né? Botafogo crescendo na competição e encostando como a maior ameaça ao Vasco. Que avança com o Juninho. Vira o jogo na esquerda, Fabrício. Aqui vai dando Bahia por 3-0, 2 gols de Jones Carioca, 1 de Souza. O Atlético derrota o Palmeiras por 1-0 em Belo Horizonte. O Sport vence de virada o Cruzeiro por 2-1 em Recife. Atlético Goianiense e Portuguesa vão empatando em 1-1. Jonas. Escola para Newton. Felipe Bastos. Recomeça com o Juninho. Bem mais recuado o Juninho. Arrumou. Fica buscando o passe no Eduardo Costa. A bola vai voltar para Juninho. Meteu na frente para Tenório. Linha de fundo. Uma chance incrível. Perdeu o equatoriano para descontar. Sai se lamentando aí o jogador camisa 11 do Vasco. Um passe espetacular do Juninho. Dá uma olhada aí, ó. E o Tenório tinha tudo para diminuir o marcador aqui em São Januário. Os torcedores do Vasco agora na área social batem boca, alguns defendem, outros criticam, e até um princípio de briga aqui nas cadeiras sociais do Vasco. Fernando Saraiva está atento, né? Está posicionado lá do outro lado, próximo realmente daquilo que acontece, até observando também as reações do presidente do Vasco, o Roberto Dinamite, com toda essa pressão, né, do time levando 3-0 em casa para o Bahia. Esse Bahia que se reconstrói no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tá um lençol agora do Felipe Bastos. Leva vantagem, ajeita para Alexandro, vem para a bomba, o desvio na defesa.
Escanteio Vasco. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Aí de novo o presidente Roberto Dinamite, ó, bem no centro do vídeo de azul. E o Vasco com a cobrança de escanteio do Juninho. Vem o desvio de cabeça, a bola para trás. Falava há pouco, né, do mês de agosto, que foi o mês para o Vasco esquecer nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco, que empatou com o Corinthians no mês passado, começou, né? Abriu o mês de agosto empatando com o Corinthians, depois teve uma vitória sobre o Sport e foi a única no mês passado no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Curitiba, perdeu para Flamengo, Fluminense e Grêmio. 3 derrotas em sequência. E no comecinho de setembro veio uma ligeira melhora, né? Com a Portuguesa e o empate na rodada passada diante do Náutico. Aí o cruzamento lá para dentro da área. Antecipação do Dani Moraes. A torcida do Vasco tinha uma faixa guardada e já estende essa faixa do lance aí já. Bola do Eduardo Costa, antecipando-se. Juninho. Outro passe na frente para o Tenório. Melhor para Marcelo Lomba. Estende uma faixa enorme. Pensar grande é agir como gigante. Contratações de peso, técnico de ponta. Olha o tamanho do protesto, hein, Lofredo? O problema é que agora, com o mercado fechado, contratações de peso, só se contratar um elefante, né? O técnico de ponta, a gente tem que avaliar aí o mercado. Não sei se tem técnico de ponta para contratar, não. Isso aí é para fazer na preparação da equipe pro torneio. Acho até que o torcedor não tá sem razão totalmente, mas é meio inviável no momento. Aí vem de novo o Bahia, com ele, Jones Carioca. Ótimo passe pro Helder. Levantamento no Souza, tá livre. Dominou, saiu o Fernando Praz, ele bateu para fazer. Gol! Do artilheiro Souza pro Bahia. 24 minutos do segundo tempo, o Bahia passeia em São Januário. Vai só na boa, vai no contra-ataque. Participação fundamental de Jones Carioca. O Helder dá o passe. O Souza tem tempo de fazer o domínio e esperar a saída do Fernando Praz. Ele bota pro gol vazio. O Vasco completamente desestruturado de novo. Mais um gol de Souza. O quarto do Bahia. Vasco 0, Bahia 4. É um passeio do Bahia em São Januário. Um show do Souza e do Jones Carioca. O torcedor vai embora e... é difícil, mas tem que ter tranquilidade nesse momento. O Vasco pode se recuperar, melhorar sua situação, terminar o campeonato com uma vaga na Libertadores. Evidentemente que tem muita coisa para reestruturar a partir de agora até o final do campeonato. Talvez essa goleada tomada aqui seja exatamente o momento inicial para essa reestruturação. Tem que ter tranquilidade. Aí de novo o Bahia, ó. Será que vai mais? Souza, bola por baixo! Linha de fundo. Ia pintando um gol contra agora. O Mancini já estava prontinho ali para empurrar para o gol, ó. E com a participação do Souza, o Douglas. O Douglas botou para a linha de fundo, o Mancini um pouquinho tentado. Olha como essa bola raspou o travessão, hein? Aí o Mancini, ó. Realmente, né? Um pouco adiante. 2 gols de Souza, 2 gols de Jones. Bahia 4-0, quem poderia imaginar? Esse é o Campeonato Brasileiro. Helder para bater o escanteio, bola aberta. Não deu ali para o Fael. Juninho. Alexandro. Vai disparando em velocidade, já tem a cobertura do Tite. Vantagem do Alexandro. A torcida vai embora em grande número. Jonas. Deu aquela olhada lá para o meio, vem cruzamento. Por baixo ele não quis nem saber. O Tite mandou para lateral. Olha o Cristóvão, ó. Tá realmente num momento difícil. Cruzamento para Tenório. Jones Carioca. Fael. Bom, o passe aqui pelo lado esquerdo. Faz o que quer o time do Bahia, né? Joga com a naturalidade do placar, com essa tranquilidade estabelecida a partir do resultado que foi construído. Este é Jones. No fundo, Neto.
E o passe muito forte. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Vivo, aqui tem muito mais gente conectada. Nós vamos chegar daqui a pouquinho a 28. O detalhe é que tem bastante jogo pela frente ainda, né? Aí o Bahia tocando bola. O Bahia já está fazendo história aqui, né? 4-0 em São Januário. Sinceramente, olha, faz tempo, deve fazer muito tempo. Eu não me lembro do Vasco tomando 4-0 em São Januário. Agora, se o Bahia apertar pelo futebol que jogou e pela bola que o Vasco não jogou, pela pressão também que os jogadores do Vasco sentem, dá para fazer até mais. Agora um lance fora da jogada é a expulsão do Jonas. Ele não tinha nem cartão, mas fora da jogada ele acertou ali o Jussandro, ó. Deu um tapa no rosto do lateral do Bahia. O árbitro entendeu como um lance forte. Está expulso o Jonas. O torcedor gostou, né? Até aplaudiu a expulsão do Jonas, mas eu não sei se era lance para expulsão, não. Não acho que foi um tapa na cara. Acho que ele abriu o braço para tentar fazer a falta ali e acertou o rosto sem querer, o rosto do Jussandro sem querer. Talvez o cartão amarelo certamente teria que ser aplicado. Talvez tenha sido um pouco rigoroso o Rafael Claus. Bom, esse cartão vermelho só fez acelerar também a saída do torcedor, né? Cada vez em maior número. Vai deixando aqui São Januário. O Vasco levando 4-0 do Bahia, que vai construindo um resultado fantástico para suas pretensões. Nessa sequência aí de Campeonato Brasileiro, se afastando definitivamente da zona do rebaixamento. Bahia que vai mexer. Fernando Saraiva. Exatamente. Vai entrar com a 87 o Elias, vai ser com a 19 Jonas Carioca, autor de 2 gols. E é a primeira vez neste Campeonato Brasileiro que o Bahia marca 4 gols no mesmo jogo. E o Jones, um dos personagens, Lofredo, até aqui dessa vitória importante. Jogou muita bola. O Jones Carioca, que é mineiro. Para você que está chegando agora, né? É do período, talvez, como quando ele jogou aqui no Bom Sucesso em 2009. Mancini bateu a falta, direto. Afastou o Luan. A sobra de Carlos Tenório. Foi puxado pela camisa, falta do Neto sobre o Tenório. Retorno do Campeonato Brasileiro está só começando e somente o sócio Premier FC acompanha todas as partidas do time do coração. A maior oferta dos jogos em alta definição nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Você pode consultar a sua operadora e ainda assinar o Premier FC. Assim você vai ter os jogos do seu time do coração e ainda participar do clube de benefícios de forma exclusiva. Aproveite. Vamos para 31. Mancini. Tem Jussandro aberto pela esquerda, tem ali o Helder mais posicionado. Também ali junto dele. Helder recebeu. Já distribui com Dani Moraes. Jorginho que daqui a pouco vai mexer pela última vez. Toca a bola o Bahia, o torcedor do Vasco grita olé. Mancini. Passe na frente para o Elias. Cobertura do Douglas. Este é Felipe Bastos. Lateral Vasco. Fernando Saraiva. Vai entrar com a 15 o Kleberson, vai sair o Fael que recebeu o 3º cartão amarelo. Não enfrenta o Sport, então já vem o Kleberson aí para ganhando aquele entrosamento para o próximo jogo já. Kleberson, ele tem a número 25, tá aí saindo o Fael, ó. Jogador importante nesse contexto do Bahia. Foram 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro e o pentacampeão mundial Kleberson, ele tá em campo. É mais um jogador experiente. Vai fazer parte do jogo. Kleberson tem a número 25. Douglas. Recuo de bola para Fernando Praz. O Bahia, que havia somado 8 pontos nas últimas 4 rodadas, não perde desde a 18ª, né? Quando foi derrotado pelo Náutico por 1-0 em Recife. E continua atacando. Mancini, bola para Souza para fazer o 5º. Passou dele, mas o Bratz já sinalizava lá o impedimento. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu.
Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. A posição mostrava realmente ali, né? O Souza adiantado. Um pouco mais de silêncio, assim, o torcedor do Vasco até não acreditando que o time esteja levando 4-0. Do outro lado tem a festa. A torcida do tricolor baiano, o Bahia em franca recuperação nesse Campeonato Brasileiro. E é bem diferente esse confronto aqui dos dois últimos jogos realizados por Vasco e Bahia em São Januário. As duas últimas partidas, empates em 1-1. Olha o lançamento para Souza, deixou ela passar, ia pintando para o Elias, Fernando Praz. Onde mais o Vasco precisa se reestruturar, Alfredo, para a sequência do Campeonato Brasileiro, na sua avaliação? Olha, é claro que tem um problema sério de desfalques, mas precisa achar um time, definir essa equipe, seja ela qual for, definir um esquema tático e jogar a partir daí, treinar o que dá para treinar. A gente sabe que o tempo é pouco, mas treinar e jogar a partir da definição dos jogadores e do esquema tático. Fazer o simples. Se ficar mudando de jogo para jogo, evidentemente que a gente sabe que tem as lesões, mas aí é só substituir peça por peça. Se ficar mudando de jogo para jogo, vai ficar mais difícil ainda. Vamos para quase 35 desse segundo tempo. 0 Vasco, 4 Bahia, 2 gols de Jones Carioca, 2 de Souza. Aí o Alexandro. Volta para Felipe Bastos, Douglas, Juninho. De novo com Felipe Bastos. Tenta fazer um lançamento longo. Tenório escorou de cabeça. Quem estava projetado ali à frente era o Eduardo Costa, né? Volante. Mas também fazendo esse papel de chegada, não é bem a dele. E sabe, Jader, acho que a receita do Bahia serve pro Vasco, que é exatamente o que o Jorginho fez, né? Escolheu um time, colocou em campo, definiu um esquema tático, vai jogar quem tá melhor no treino, não tem nome pode ficar no banco se não estiver rendendo. A gente viu o Kleberson entrando no decorrer do jogo, o Mancini entrando no decorrer do jogo, o Lulinha ficou no banco de reservas, estava cotado para começar a partida, definir o simples e a partir daí, já o Jussandro voltou o time hoje. Quando não pode jogar o Jussandro, entra alguém na lateral esquerda, ok. Quando não pode jogar um volante, entra outro volante. É o simples, né? Com o simples se resolve muita coisa que parece complicado. Comentários de André Lofredo aqui no Premier FC, você acompanhando o Campeonato Brasileiro. No final desta 23ª rodada, o Alexandro cobrou uma bola ali do Eduardo Costa, queria o passe para ele, né? E não lá no Tenório. Aí o Bahia, cada vez que o time baiano pega a bola para arrumar um contra-ataque, o torcedor do Vasco fica muito preocupado. Kleberson, olha o espaço que vai ter o Jussandro aqui, ó. Devolução para Kleberson. Souza. É um tapa de 3 dedos, Fernando Praz. Por falar em Fernando, Saraiva, como é que estão os ânimos aí desse lado, hein? Muita gente foi embora, né, Jader? Muita gente já foi embora, então os ânimos agora é aquele estado assim, todo mundo olha para o campo e não entende muito bem o que está acontecendo, né? O Saraiva que está posicionado exatamente embaixo das tribunas, onde se encontra o presidente Roberto Dinamite, que sente toda a pressão da torcida vascaína, todo o desânimo também do torcedor, todo esse descontentamento. Vitor Belfort vai com tudo para acabar com o reinado de John Jones, dia 22 de setembro, UFC 152 ao vivo, só no canal Combate. Consulte a sua operadora. Eduardo Costa, ninguém se aproxima. Juninho. Vasco no ritmo lento, né? Anestesiado talvez com os 4 gols que sofreu. Perde bola e vem contra-ataque. Mancini. Faz a bola chegar no meio, o Kleberson já pediu. Aí Souza. Ele e Douglas. Tocou errado. Mas contou ainda com o Luan batendo de canela. E depois o Kleberson ainda tentando um lençol ali sobre o Felipe Bastos. Bahia vai ter lateral. Já também jogando sem muita velocidade, né? O time do Jorginho. Jussandro. Kleberson. Essa bola passa, o Mancini ia ficar livre ali para fazer o quinto.
Erro agora do Helder. E o Juninho, ó. Tá isolado. Nós temos mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E o gol é do Atlético, o gol é de Bernard. Galo 2-0 em cima do Palmeiras. 2 pontos ainda atrás do Fluminense. E o Palmeiras numa situação dificílima. É 18º colocado com 20 pontos. Palmeiras nesse instante já está a 5 do Curitiba, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Não vai ser fácil, né? Essa sequência aí de jogos que o Palmeiras vai ter pela frente. São mais 15 rodadas, né, para terminar o campeonato. Jussandro. Tocando bola para Helder. Dionis. A inversão da jogada. Neto. De novo volta a gritar olé, o torcedor do Vasco. O Bahia já não força tanto, hein, Lofredo? O jogo acabou no 4º gol do Bahia, né? Também o próprio jogador, ele acaba tirando o pé, né? Não é uma questão só de respeito ao adversário, mas de se poupar. Não tentar forçar, porque tem mais 15 rodadas, né? Bahia que encara o Sport no meio de semana lá no Recife. O Vasco aqui em São Januário recebe o Palmeiras. O Vasco ainda no G4 não perde essa condição nessa rodada de número 23 e recebe um Palmeiras também pressionado, né? Na zona do rebaixamento e sem sair dela. Essa rodada aí que ele, Palmeiras, vem ao Rio para encarar o Vasco. E não sai se o Sport não conseguir derrotar o Bahia, né? Sport 22, Palmeiras 20. Trocariam de posição, na verdade, esses dois times, né? Curitiba 25, Sport 22, Palmeiras 20. Ele não sai dessa posição aí de zona de rebaixamento, Palmeiras, com esses 5 pontos de diferença. Apenas poderia trocar de posição com o Sport. Aí o toque na direita. Mas foi um mal feito ali pro apoio do Douglas. Passou a ser atacante agora o zagueiro. Já que as coisas não vão dando certo. Quase 40 minutos e meio. Vem, Fabrício! Elias. Vem, Fabrício! Fica de pé, tem vantagem. Elias, para cima de mais um marcador. Adiantou. Fica aí, Fabrício. E o Fabrício foi quem aliviou. Jussandro. Ainda trazendo o Bahia. Souza vai abrir. O Jussandro forçou, ó. Aqui, Fabrício. Foi testar o fôlego do Souza, né, no final do jogo. Fabrício. Helder. Não vai não, Fabrício. Roda a bola o time do Jorginho. Neto. Mancini. Aí de novo com o Neto. E o Vasco vai assistindo o Bahia tocando bola. Bola para Jussandro. Felipe Bastos se posicionou, o cruzamento saiu. Quem tirou foi o Newton. Complementou ali o Felipe Bastos. Na insistência. Ela vai saindo em lateral. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Clearman, 100% performance contra caspa. Aí o toque na frente, a bola para Cleberson. Douglas vai proteger e ganhar o tiro de meta. André Lofredo, vamos aí para quase 42, Bahia 4-0. No começo, Jader, os times taticamente se espelhavam, um posicionamento semelhante, mas a questão da tranquilidade, da condução de bola do Bahia no meio-campo foi fazendo com que o Vasco não encontrasse seu espaço. Com a condução do Bahia muito melhor que a do Vasco. O Vasco errou mais passes e aí não conseguia criar jogadas e ficou esperando o momento o Bahia de puxar o contra-ataque. No final do primeiro tempo fez o contra-ataque, 1-0, e no segundo tempo, no comecinho, já foi encontrando o caminho com o Jones Carioca desequilibrando e fazendo 3-0. E aí o Vasco desesperou, né? E o Bahia cada vez mais tranquilo, aliás, muito tranquilo para um time que vive a situação que vive. Aí o Souza tentou por entre dois, quase consegue. Felipe Bastos pro Juninho. E o Juninho olha pro lado e não vê ninguém, ó. Porque ele parou
olhou ali pro Luan, deu uma bronca no jovem zagueiro do Vasco. Jader. O Juninho aí continua gesticulando bastante, Fernando Saraiva. Vou falar um pouquinho do técnico Cristóvão Borges, né? Ele assumiu o Vasco há pouco mais de um ano e um mês, né? O técnico Ricardo Gomes sofreu um AVC e o nome do Cristóvão nunca foi uma unanimidade aqui no Vasco. Nunca foi um nome de muito peso político, um nome muito forte, não é? Então, o que deve acontecer hoje aqui, Jadra, é o que a gente chama de vestiário quente, né? O presidente está aqui até o fim do jogo. A gente não sabe se pode, inclusive, acontecer uma reunião depois do jogo para definir a situação do técnico do Vasco. E aí vem o Bahia. Finalzinho de partida, clima e muita tensão aqui em São Januário. Passe à frente para o Elias. Disparou o Jussandro. Elias. Vai buscando o giro ali. O Kleberson. E aí o Tenório. Sinceramente, Lofredo, você sente que o Cristóvão tá no limite? Não tem clima mais para ele. Acho que tem. Eu entendo as restrições ao trabalho dele, mas ele foi muito prejudicado com o elenco dele sendo desmantelado ao longo da competição. E não adianta, claro que pode-se buscar um novo técnico, mas tem que ter muita tranquilidade para não escolher um nome técnico de ponta que só se vai gastar dinheiro e não vai contribuir em nada. Aí o Bahia com o Mancini conseguiu espaço, vem cruzamento, Fernando Praz. Tudo isso, todos esses episódios, esses acontecimentos para depois do jogo. O Vasco não perde a condição de G4, mas como os últimos 10 jogos, né, sinalizam uma queda de rendimento, foram apenas 10 pontos conquistados. Dá para se imaginar que algo vai acontecer. E o torcedor do Vasco ficou acostumado, né, Lofredo, com o time lá em cima, né, rendendo bastante. 2011 foi um ano espetacular. O Vasco brigando por todos os títulos que disputou na temporada passada. Pois é, até essa temporada, né? Libertadores, o Vasco foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final com um gol quase aos 45 do segundo tempo, né? Então o time estava num nível altíssimo, brigando por títulos, conquistou a Copa do Brasil, mas está caindo demais de produção, alguma atitude tem que ser tomada. Helder, bola levantada para o meio, de novo no Fernando Praz. Já fechamos aí 45. E tudo que o torcedor do Vasco quer ao final do jogo. Apita o Rafael Claus. Nem um minuto a mais de acréscimo. Fim de jogo, muitas vaias.